Ele passou 154 dias conversando com algo que não deveria existir. E quando finalmente saiu daquela sala, não era mais um soldado. O que você vai ouvir agora não é sobre conspirações ou teorias da internet. É sobre o preço que um homem pagou por testemunhar algo que o governo americano jurou que nunca existiu. Sobre o peso de carregar um segredo que corrói por dentro. E sobre a linha tênue entre dever e humanidade. Quando essa linha é cruzada por algo que não é humano. Se você procura respostas fáceis, esse não é o lugar. Mas, se está disposto a questionar o que te ensinaram sobre realidade, inscreva-se no canal, porque esse relato vai além do que qualquer documento oficial jamais admitiu. Março de 1989. Base da Força Aérea de Nellis, Nevada. A poucos quilômetros do que todos conhecem como Área 51, mas que nos registros oficiais nunca recebeu esse nome. O sargento Daniel Merrick tinha 34 anos, 12 deles dedicados à Força Aérea dos Estados Unidos. Especialista em comunicações cifradas, nível de segurança ultra, ficha limpa, casado, 2 filhos. O tipo de homem que o exército confia porque é invisível, competente o suficiente para estar lá, discreto o suficiente para não fazer perguntas. Ele achava que conhecia a rotina. Turnos de 8 horas monitorando frequências, relatórios, café requentado, silêncio. O deserto de Nevada do lado de fora, sempre igual, sempre vazio. Até a manhã em que 2 oficiais que ele nunca tinha visto bateram à porta do seu alojamento, sem aviso prévio, sem explicação. Apenas uma ordem. Recolha seus pertences pessoais. Você foi transferido. Eles o levaram em um veículo sem identificação. Janelas escurecidas, nenhuma conversa. Apenas o som do motor e o rangido dos pneus sobre cascalho. Daniel tentou perguntar para onde estavam indo. Os oficiais não responderam. Não olharam para ele. Depois de 40 minutos, o veículo parou diante de um portão que não constava em nenhum mapa que ele conhecia. Concreto. Arame farpado triplo. Câmeras em ângulos que cobriam cada milímetro. Um dos oficiais entregou-lhe um documento. Leia. Assine. Não faça perguntas. O papel tinha 3 parágrafos. O primeiro falava sobre sigilo permanente. O segundo, sobre penalidades que incluíam prisão perpétua. O terceiro dizia que, a partir daquele momento, Daniel Merrick estava legalmente proibido de negar qualquer ordem, independentemente do que ela envolvesse. Ele assinou, porque soldados assinam. Desceram 3 níveis no subsolo. O ar mudou. Ficou mais frio, processado, sem cheiro. Os corredores eram brancos, iluminados por luzes que não piscavam. Não havia janelas. Não havia som vindo de lugar nenhum, exceto os passos deles. E então Daniel percebeu algo. Não havia mais ninguém. Um complexo militar subterrâneo, completamente vazio. Até que, no fim do corredor, uma porta de aço se abriu. E o oficial disse apenas: "Entre e lembre-se, você não está mais na superfície." Naquele momento, ele ainda não sabia. Mas do outro lado daquela porta, algo já esperava por ele havia semanas. A sala tinha 6 metros quadrados, paredes brancas, uma mesa de metal, 2 cadeiras, e no canto esquerdo, uma câmera de vidro espelhado embutida no teto. Mas o que fez Daniel parar no meio do passo não foi a sala. Foi o cheiro. Não era desagradável, mas também não era terrestre. Algo entre ozônio e metal aquecido. Como o ar depois de uma tempestade elétrica, mas constante, presente. E então ele ouviu. Um som baixo, contínuo. Não vinha das paredes, não vinha do teto. Vinha de dentro da sala, como uma frequência quase inaudível, vibrando no limite da percepção humana. O oficial apontou para a cadeira. Sente-se. Você vai permanecer aqui por períodos de 4 horas. Seu trabalho é simples. Observar. Anotar, relatar.
Não toque em nada, não se levante sem autorização, não faça perguntas diretas. Daniel franziu a testa. Observar o quê? O oficial não respondeu. Apenas bateu 2 vezes na parede, e a porta do fundo se abriu. Ele entrou devagar. A primeira coisa que Daniel notou foi a altura. 1,40 m, talvez menos. A segunda foi a forma como ele se movia. Não caminhava. Deslizava, como se o peso do corpo estivesse distribuído de forma diferente, sem ruído nos passos. A pele era acinzentada, mas não opaca. Tinha uma textura quase translúcida sob a luz fluorescente, como se a luz atravessasse a primeira camada e refletisse por baixo. Os braços eram longos, finos, desproporcionais, e os olhos negros, completamente negros, sem íris, sem branco, apenas profundidade. Ele sentou-se na cadeira à frente de Daniel. Não disse nada. Não fez nenhum gesto. Apenas olhou. E Daniel sentiu algo que nunca tinha sentido antes. Não era medo. Era reconhecimento. Como se aquele ser soubesse exatamente quem ele era. O que ele pensava. O que ele sentia naquele exato momento. O que ele viu a seguir não foi feito para olhos humanos, porque aquilo não piscava, não respirava, mas estava vivo. E pela primeira vez na vida, Daniel Merrick percebeu que talvez não fosse ele quem estava ali para fazer perguntas. Os primeiros 3 dias foram silêncio. Daniel sentava, observava, anotava. O ser ficava imóvel, às vezes por horas. Depois, se inclinava levemente, como se estivesse ouvindo algo que Daniel não conseguia captar. Nenhuma palavra foi trocada, mas Daniel começou a perceber padrões. Quando ele pensava em algo, uma memória, uma dúvida, um medo, a criatura inclinava a cabeça, sempre no mesmo ângulo, como se estivesse lendo. No 4º dia, Daniel testou. Pensou em sua esposa. O ser virou a cabeça para a esquerda. Pensou em seus filhos. A cabeça virou para a direita. Não era coincidência. No 6º dia, ele quebrou o protocolo. Você entende o que eu estou pensando? A criatura não respondeu. Mas pela primeira vez, os olhos negros se estreitaram levemente. E Daniel ouviu. Não com os ouvidos, mas dentro da cabeça. Uma palavra. Sim. Ele recuou na cadeira. O coração acelerou. A criatura permaneceu imóvel. Daniel olhou para a câmera no teto. Será que tinham ouvido? Será que sabiam? Ninguém entrou. Ninguém interrompeu. Então ele tentou de novo. Dessa vez, sem falar. Apenas pensando. Como? A resposta veio instantânea. Você já sabe como. Apenas esqueceu. No 10º dia, um dos oficiais entrou durante a sessão, sem bater, sem aviso. Ele observou Daniel por 30 segundos em silêncio. Depois, olhou para a criatura. Depois, para o bloco de anotações. Algo a relatar, sargento? Daniel sentiu o peso da pergunta. Se ele mencionasse a comunicação mental, quebraria o protocolo. Poderia ser removido. Ou pior, nada fora do padrão, senhor. O oficial assentiu lentamente. Mas antes de sair, ele disse: Lembre-se, Merrick, você está sendo monitorado. Sempre. A porta se fechou. E Daniel percebeu. Eles sabiam, ou suspeitavam. E estavam testando ele tanto quanto testavam aquela criatura. À noite, sozinho no alojamento subterrâneo, Daniel não conseguia dormir. As conversas mentais começaram a se intensificar. A criatura, ele ainda não sabia o nome, se é que havia um, começou a mostrar coisas. Não imagens, não palavras, sensações, memórias que não eram dele, céus de outras cores, estruturas impossíveis, sons que não existiam na Terra. E algo mais perturbador, a sensação de estar sendo observado por algo maior, algo que não era governo, não era militar, algo antigo. Daniel começou a anotar em código. Frases que pareciam relatórios técnicos,
mas que na verdade escondiam perguntas. Sujeito demonstra padrões de resposta não linear. Tradução: ele está me mostrando coisas que eu não deveria ver. Possível interferência em frequências neurais. Tradução: ele está dentro da minha cabeça e eu não sei como parar. No 23º dia, um novo oficial apareceu. Mais velho, mais frio. Ele não entrou na sala. Apenas disse através do interfone: "Você tem mais 30 dias, Merrick." Depois disso, o projeto muda de fase. Daniel não perguntou o que isso significava, mas a criatura reagiu. Pela primeira vez, ele viu algo nos olhos negros. Não medo, mas urgência. E foi nesse ponto que ele começou a perceber que aquilo não era apenas um encontro, era um teste, mas não para a criatura, para ele. E o tempo estava acabando. No 38º dia, algo mudou. Daniel entrou na sala como sempre, mas dessa vez a criatura estava de pé, virada para a parede. Ele hesitou. "Você está bem?" A criatura não se virou, mas a voz veio, clara, direta. "Eles vão me mover em 16 dias." Daniel sentiu o estômago apertar. "Mover para onde?" "Para um lugar onde eu não posso mais escolher." Silêncio. Daniel se sentou devagar. Escolher o quê? A criatura finalmente se virou. E pela primeira vez, Daniel viu algo que parecia cansaço. Falar ou não falar? Nos dias seguintes, a comunicação se aprofundou. Não eram mais fragmentos, eram conversas. A criatura explicou, não com palavras, mas com impressões, que havia outros como ele. Não muitos, mas alguns, mantidos em instalações diferentes, separados, estudados. Alguns cooperavam, outros não. Daniel perguntou por que ele cooperava. A resposta veio lenta. "Porque eu escolhi acreditar que alguns de vocês ainda podem ouvir." Ouvir o quê? Que vocês não estão sozinhos e que isso não precisa ser uma ameaça. Naquela noite, Daniel quebrou. Sozinho no alojamento, ele escreveu uma carta que nunca poderia enviar. Para sua esposa, para seus filhos, tentando explicar o que estava sentindo, tentando colocar em palavras a sensação de que tudo o que ele acreditava sobre o universo, sobre Deus, sobre propósito, sobre o lugar da humanidade, tinha sido virado de cabeça para baixo. Ele tinha sido criado em uma família cristã. Acreditava em um Criador, em um plano divino. Mas agora ele estava sentado diante de algo que claramente não se encaixava em nenhuma escritura que ele conhecia. E a parte mais perturbadora? Aquela criatura falava sobre escolha, sobre compaixão, sobre conexão. Como se, de alguma forma incompreensível, ela entendesse mais sobre o que significava ser humano do que muitos humanos que ele conhecia. No 46º dia, Daniel fez a pergunta que vinha evitando. "Você acredita em algo? Em algum Criador?" A criatura inclinou a cabeça. Ficou em silêncio por quase um minuto. "Então, nós acreditamos em origem, mas não em propriedade." Daniel franziu a testa. "Não entendo. Vocês perguntam, quem nos criou? Como se a resposta lhes desse poder ou justificativa?" A criatura se aproximou da mesa. "Nós perguntamos, o que fazemos com o que nos foi dado? A resposta não está em quem fez, está no que você se torna." Daniel sentiu algo quebrar dentro dele. Não era fé, era clareza. Ele percebeu que, durante toda a vida, tinha buscado respostas fora, em livros, em autoridades, em céus distantes. Mas aquela criatura, presa, estudada, isolada, ainda escolhia. Escolhia falar. Escolhia acreditar. Escolhia confiar em um ser humano que poderia simplesmente cumprir ordens e esquecer. "Por que você está me dizendo isso?" A criatura ficou imóvel. Então, pela primeira vez, colocou a mão, 3 dedos longos, frios, mas firmes, sobre a mesa.
próxima à mão de Daniel. Porque em breve você terá que escolher também. Escolher o quê? Se vai continuar apenas obedecendo ou se vai lembrar que foi humano antes de ser soldado. E naquele momento, Daniel entendeu. Aquilo nunca foi sobre estudar uma criatura alienígena. Era sobre testar até onde um ser humano iria, quando fosse forçado a escolher entre ordens e consciência. No 53º dia, Daniel foi convocado, não para a sala de sempre, para um escritório no segundo subsolo. 3 homens o esperavam. Nenhum deles usava uniforme militar. Ternos escuros, sem identificação. O mais velho apontou para a cadeira. Sente-se, Sargento Merrick. Daniel obedeceu. O homem abriu uma pasta. Dentro, páginas e páginas de transcrições. Conversas mentais. Cada uma delas. Cada pensamento que Daniel achava que era privado. Cada pergunta que ele fez em silêncio. Você desenvolveu um vínculo com o sujeito. Não era uma pergunta. Daniel não respondeu. Isso era esperado, continuou o homem. Faz parte do protocolo. Queremos entender como eles influenciam a psicologia humana. Você foi muito útil. Daniel sentiu o sangue gelar. Útil? Sim, seus relatórios confirmaram algo importante. Eles não apenas leem mentes, eles moldam percepções, criam empatia artificial. É uma forma de controle. Não é controle, Daniel disse, antes de conseguir se conter. Os 3 homens trocaram olhares. Sargento, você está emocionalmente comprometido. Isso é compreensível. Mas precisa entender. Esse experimento chegou ao fim. Experimento? O homem fechou a pasta. O sujeito será transferido amanhã para uma instalação onde os métodos são menos conservadores. Você será realocado. Seu contrato de sigilo permanece ativo. Você nunca mais terá contato com ele. Daniel apertou os punhos debaixo da mesa. E se eu me recusar? O homem sorriu. Mas não havia calor naquele gesto. Você assinou um documento, Merrick. Você não tem o direito de recusar. Naquela noite, Daniel não dormiu. Ele sabia o que métodos menos conservadores significava. Dissecação, interrogatórios invasivos, experimentos sem limite ético. E pela primeira vez em 12 anos de serviço militar, Daniel Merrick pensou em desobedecer uma ordem. No 54º dia, ele entrou na sala pela última vez. A criatura já estava lá, esperando. Daniel se sentou em silêncio. Por 5 minutos, nenhum dos dois se moveu. Então a criatura falou. Você veio se despedir. Sim. Eles vão me levar amanhã. Eu sei. Silêncio. Daniel respirou fundo. Eu queria fazer algo. Queria te tirar daqui. Mas eu não posso. Eu não tenho poder para isso. A criatura inclinou a cabeça. Poder não é o que você pensa que é. Daniel olhou para ele confuso. Você acha que poder é abrir portas, quebrar paredes, mudar sistemas? A criatura se inclinou para frente. Mas o maior poder que você tem é lembrar e contar. Contar? Para quem? Eu assinei um documento. Se eu falar, vou para a prisão. Ou pior. Não agora, mas um dia, quando o silêncio doer mais do que a punição, você vai falar. E alguém vai ouvir. Daniel sentiu os olhos arderem. Ele não queria chorar. Não na frente das câmeras. Não na frente deles. Mas as lágrimas vieram mesmo assim. Eu sinto muito. A criatura ficou em silêncio por um longo momento. Então, pela primeira vez, ele levantou a mão e tocou a mão de Daniel. A pele era fria, mas o gesto era humano. Você não precisa sentir. Você só precisa lembrar que esteve aqui e que escolheu ver. Isso já é mais do que muitos fazem. A porta se abriu. 2 guardas entraram. Hora de encerrar, sargento.
Daniel se levantou devagar. Olhou para trás uma última vez. A criatura estava de pé, no centro da sala, imóvel, observando. E então, pela última vez, a voz ecoou na mente de Daniel. Não esqueça quem você é. No dia seguinte, a sala estava vazia. A criatura tinha sido levada. E Daniel Merrick foi transferido para uma base em Oklahoma. Sem explicação, sem despedida. Como se aqueles 54 dias nunca tivessem existido. Mas algo dentro dele tinha mudado. Permanentemente. Daniel Merrick serviu mais 7 anos na Força Aérea. Cumpriu suas funções. Recebeu condecorações. Foi promovido. Mas nunca mais foi o mesmo. Ele voltou para casa. Abraçou a esposa. Brincou com os filhos. Mas à noite, quando a casa estava em silêncio, ele ficava acordado, olhando para o teto, lembrando. Ele tentou voltar à igreja. Sentava-se no banco de sempre, ouvia os sermões, cantava os hinos. Mas as palavras pareciam incompletas, não erradas, apenas parciais, como se houvesse algo maior do que qualquer doutrina conseguia alcançar. Algo que ele tinha visto, sentido, tocado, e que nenhum livro sagrado que ele conhecia mencionava. Os anos passaram. Daniel se aposentou em 1996. Mudou-se para uma cidade pequena no Arizona. Trabalhou como técnico em uma rádio local. Vida simples, rotina tranquila. Mas ele nunca falou. Nem para a esposa, nem para os filhos, nem para os amigos mais próximos. Porque ele tinha assinado. E porque, durante anos, o medo foi maior que a necessidade de contar. Até 2014. 25 anos depois. Daniel tinha 59 anos quando viu a notícia. Um ex-funcionário da Área 51 havia dado uma entrevista, falando sobre experimentos, sobre sigilo, sobre coisas que o governo negava. E pela primeira vez, Daniel percebeu. Ele não estava sozinho. Outras pessoas tinham visto. Outras pessoas carregavam o mesmo peso. E algumas estavam começando a falar. Ele começou devagar. Primeiro, escreveu tudo em um caderno velho. Todas as memórias. Todos os detalhes que conseguia lembrar. Depois, procurou um advogado especializado em denúncias de segurança nacional. E então, em uma tarde de outubro, Daniel gravou seu primeiro depoimento, sem revelar sua identidade, sem expor sua localização. Mas contando. Finalmente contando. Ele não ficou famoso, não apareceu em grandes programas de TV, não escreveu livros best-sellers, mas sua história chegou a lugares onde precisava chegar. Pesquisadores, jornalistas independentes, pessoas que, como ele, procuravam respostas. E lentamente, como gotas que formam um rio, outras vozes começaram a se juntar. Daniel Merrick morreu em 2019, de causas naturais, em sua casa, rodeado pela família. Mas antes de partir, ele disse algo à sua filha mais velha. Ela contou isso anos depois, em uma entrevista. Ele me segurou a mão e disse: "Eu conheci alguém que me ensinou que ser humano não é sobre respostas, é sobre escolhas, e eu escolhi lembrar. Agora você escolhe o que fazer com isso." Na mesa de cabeceira dele, a família encontrou o caderno. 154 páginas, cada uma delas preenchida com detalhes de 54 dias que, oficialmente, nunca aconteceram. E na última página, uma única frase. Ele estava certo. O poder não estava em abrir portas, estava em nunca fechar os olhos. Existem segredos que governos guardam por décadas, documentos classificados, projetos negados, nomes apagados da história. Mas existe algo que nenhum protocolo de sigilo consegue apagar completamente: a memória de quem esteve lá e a escolha de carregar essa memória ou libertá-la. Daniel Merrick passou 154 dias diante de algo que o mundo ainda se recusa a aceitar como real. Ele não ganhou nada com isso, não foi recompensado, não foi acreditado por muitos,
Mas ele lembrou. E no final, contou. Talvez o maior mistério não esteja nas estrelas, nem em bases secretas no deserto, mas na coragem silenciosa de quem viu algo impossível e decidiu que a verdade valia mais do que o conforto da negação, mesmo sabendo que poucos iriam ouvir, mesmo sabendo que muitos iriam duvidar. Porque no fim, a pergunta nunca foi: eles existem? A pergunta sempre foi: o que você faz quando descobre que sim? E ninguém quer acreditar em você? Se essa história despertou algo em você, uma dúvida, uma inquietação ou simplesmente vontade de ouvir mais relatos como esse, deixe seu comentário abaixo. Essas histórias precisam ser contadas e ouvidas. Se você quiser continuar explorando o lado oculto da realidade, inscreva-se no canal. Na descrição, deixei alguns materiais para quem deseja se aprofundar. Mas mais importante que qualquer link é a escolha que você faz agora: fechar os olhos ou continuar vendo.